paz, meus irmãos. Bora para mais um capítulo desse estudo que estamos fazendo do livro de Gênesis. Hoje nós vamos meditar no capítulo de número 32. Eu acredito que os irmãos se lembram que o capítulo anterior encerrou com uma aliança, com uma reconciliação entre Labão e Jacó na montanha de Gileade, não foi isso? E assim, cada um seguiu o seu destino, né? Labão voltou para sua terra, em Padã-Arã, e conforme diz aí no versículo 1 desse capítulo 32, o Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus, confirmando assim o que diz o Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. E o que é temer a Deus, irmãos, para que também tenhamos o anjo do Senhor acampado ao nosso redor, nos livrando do mal? Temer a Deus é reverenciá-lo, né? Através da obediência à sua palavra, é esconder a palavra de Deus no coração para não pecar contra ele. Então, o anjo do Senhor vem, acampa-se ao nosso redor e nos livra do mal. Eu costumo fazer uma ilustração com o Êxodo, capítulo 25, quando Deus manda Moisés fazer uma arca de madeira, a Arca da Aliança. Essa arca simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, já que Deus sempre quis isso, né? Estar entre o seu povo, só que se ele se manifestasse pessoalmente, com toda a sua glória, o povo seria consumido devido ao contraste entre a santidade de Deus e a natureza pecaminosa do povo, né? Seria tipo o fogo próximo à gasolina, porque o escritor aos Hebreus vai dizer que o nosso Deus é um fogo consumidor. E dentro da arca havia o PPP de Deus. Os irmãos sabem o que é o PPP de Deus? Não tem nada a ver com aposentadoria, tá bom? Nada a ver com o perfil profissiográfico previdenciário. O PPP de Deus era a sua providência, não previdência, né? A sua providência, representada pela vara de Arão, meio pelo qual Deus operou prodígios diante de Faraó na libertação do povo de Israel do Egito. Também a sua provisão através do maná por 40 anos no deserto e a sua proteção através da sua palavra, do seu testemunho, das tábuas com os 10 mandamentos, né? Então, PPP é providência, provisão e proteção divina de Deus para com seu povo, né? Em cima da tampa da arca, que também era chamada de propiciatório, havia 2 querubins de ouro em posição de reverência. Eles estavam nessa posição não por causa da arca, que era feita de madeira perecível, né? Mas devido ao que tinha dentro da arca, que era a palavra de Deus que não perece, né? Que não passa. E onde eu quero chegar com isso, irmãos? Assim como essa arca, com toda a sua fragilidade, representava a presença de Deus entre o povo devido aos mandamentos que havia dentro dela, nós também, mesmo sendo feito de material perecível, né? Feito do barro, feito do pó da terra, muito frágeis, somos representantes de Deus na terra quando guardamos a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos contra Deus, né? E é aí que o salmista garante que o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor nos livrando. Pelo mesmo motivo, os anjos de Deus foram ao encontro de Jacó, porque na sua oração, a partir do versículo 9, ele mencionou a promessa que Deus lhe havia feito de livrá-lo durante a sua viagem de ida e volta, né? Ou seja, o Jacó tinha guardado no coração a promessa de Deus, a palavra de Deus. Claro que nós não devemos guardar somente as promessas de Deus, né? Somente os nossos direitos adquiridos em Cristo Jesus, mas também os deveres, né? Devemos guardar também as ordenanças do Senhor. Então, meus irmãos, a promessa do anjo de Deus acampado ao nosso redor é condicional, né? Desde que tenhamos a palavra de Deus guardada no nosso coração. E isso fala de obediência, fala da palavra posta em prática. Tem muitos crentes que vivem de qualquer jeito, né? Sem temor algum a Deus, sem qualquer compromisso com a sua palavra, e acha que o anjo da guarda vai livrá-lo do mal. Mas não é isso que a Bíblia diz, né? Nesse retorno de Jacó só tinha um problema, irmãos. E tinha esse problema porque ele não foi resolvido há 20 anos atrás, né? Então ele ainda estava lá. Uma dívida que Jacó tinha com o Esaú, que havia prometido matar o Jacó por causa da bênção que ele se apossou
e que o Esaú entendia que ainda era dele, né? Mesmo tendo vendido ela a preço de banana para o Jacó. O Jacó se lembrou disso e temeu. Irmãos, problemas são para serem resolvidos, né? São para serem enterrados mortos, né? E não para fugirmos deles. A Rebeca estava completamente enganada quando disse para o Jacó fugir do Esaú até a ira dele passar, né? Não ia passar nunca, porque uma ira não tratada se transforma em mágoa, né? E a mágoa é como a raiz de uma árvore. Quanto mais o tempo passa, mais ela vai se aprofundando. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 12, versículo 15 da sua carta, que toda raiz de amargura deve ser arrancada quando está brotando, no momento da ira, né? Porque depois que ela se aprofundar, só Deus na causa. Como sempre, o Jacó tentou resolver o problema do seu jeito, né? Ele tentou aplacar o furor do Esaú enviando presentes, alguns agrados, né? Bois, jumentos, ovelhas, servos, tudo por mãos dos seus servos, né? Indo adiante dele. Mas não teve jeito, né? O versículo 6 diz que o Esaú continuou avançando com mais 400 homens a fim de acabar com o Jacó, que, angustiado, tomou a decisão que já deveria ter tomado há 20 anos atrás, irmãos, quando ele fugiu de Esaú. O versículo 9 diz que ele resolveu orar ao Deus das causas impossíveis, né? Irmãos, não tentem resolver os problemas do seu jeito, né? Você só vai piorar a situação. Ao invés disso, clama a Deus que ele vai te responder, né? O Senhor disse através do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3 do seu livro: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas não espera a situação piorar a ponto de você ficar angustiado, né? Como Jonas, que só clamou a Deus quando estava angustiado dentro do ventre de um peixe. Na minha angústia clamei ao Senhor. Os irmãos já ouviram aquele ditado: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Se referindo a alguém que está sem saída? Mas e se orar, o que acontece? O bicho amansa, não é assim? Como os leões na cova de Daniel estavam mansos, porque Daniel orava 3 vezes ao dia diante do seu Deus. O Jacó, quando saiu de Padã Arã fugindo do Labão, ele estava nessa mesma situação. Se correr, o Esaú pega, se ficar, o Labão come. Mas e se ele orar? Ambos serão amansados por Deus, né? E foi justamente o que aconteceu. O Labão foi amansado por Deus devido à oração de Jacó, quando ele fez aquele voto com Deus em Betel, de guardá-lo na viagem e retornar em paz. E o Esaú será amansado por Deus depois dessa oração que Jacó fez no versículo 9, né? Nós vamos ver isso no próximo capítulo. E aqui, irmãos, tem outra lição importante para nós. Conforme nós falamos, na oração Jacó mencionou a promessa que Deus lhe havia feito de protegê-lo, né? E é sobre isso também que Deus se refere quando ele diz em Isaías capítulo 43, versículo 26, procura lembrar-me, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Ou seja, a oração deve ter base bíblica, né? Deve ser de acordo com a vontade de Deus, deve ser de acordo com as promessas de Deus. Se não for, Deus não atende, irmãos. Deus jamais vai atender uma oração que contraria a sua palavra. Então a gente deve orar apresentando o que Deus falou na sua palavra. Senhor, me ajude nisso, porque a tua palavra diz isso, isso e aquilo. É esse o modelo de oração que a gente deve fazer a Deus. O Tiago confirma isso, né? Dizendo que muitas vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Fazemos orações egoístas com o propósito de satisfazer o nosso próprio ventre, nossos deleites. Por isso, irmãos, que é necessário pedir que o Espírito Santo nos direcione nas orações, porque nós não sabemos pedir como convém. O que se segue a partir do versículo 22 é o Jacó se deparando com um ribeiro que nasce na montanha de Gileade e deságua no rio Jordão. Esse ribeiro é chamado de Val de Jaboque, né? Val significa raso, era uma parte rasa do rio que dava para passar a pé. E Jaboque aponta para uma luta, né? Porque o Jacó vai passar sua família e seus servos para o outro lado desse rio e vai lutar com um homem que aparece ali e que posteriormente o Jacó vai perceber que se trata de um anjo de Deus, de um representante de Deus. Irmãos, tem situações na nossa vida que é só entre nós e Deus, né? A nossa família não tem nada a ver com as atrapalhadas que fizemos,
quando éramos ainda solteiros e as consequências vêm depois de casado, né? E era o que estava acontecendo aqui. O que a família de Jacó, suas mulheres, seus filhos, tinha a ver com o BO dele com Esaú, causado antes do seu casamento e do nascimento dos seus filhos, né? Quando você é casado e dá suas cabeçadas, tudo bem, toda a família sofre as consequências, né? Se o marido não cumpriu com a sua responsabilidade de pagar a conta de luz, a bandeirante vem, corta e toda a família toma banho gelado, né? Até os cachorros. Mas os problemas que você causou quando solteiro é com você e Deus, né? Por isso Jacó passou a sua família do outro lado do rio. Talvez ninguém ali soubesse do problema dele com Esaú. Talvez o Jacó nem contou para ele, justamente porque isso era entre ele, Esaú e Deus, né? E por isso Jacó foi lutar a sós com Deus, representado pelo anjo, né? Que por sua vez estava sendo representado em forma humana. Do versículo 24 em diante, o anjo, vendo que não prevalecia contra o Jacó, feriu a juntura da coxa dele, deixando ele manco. Irmãos, quando o versículo 25 diz que o homem-anjo não podia vencer o Jacó, é claro que se refere no sentido espiritual, né? Tem princípios espirituais aí, que é quando alguém luta com Deus em oração e Deus não resiste. Isso fica bem claro naquela parábola do juiz iníquo, que cedeu de tanto uma viúva importuná-lo. Imagina, irmão, se em Isaías capítulo 37, versículo 36, diz que um único anjo de Deus matou 185 mil soldados assírios, um anjo não venceria o Jacó? Mas enfim, em seguida o anjo diz para ele, né? Me deixa ir porque a alva está chegando, ou seja, está clareando o dia. E o Jacó, percebendo que era o anjo de Deus, ele respondeu, né? Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. O que eu aprendo com isso, irmãos? Que quando a coisa está preta e vai clareando, eu não devo desistir de orar enquanto a situação não clarear totalmente, né? Então, meus irmãos, não se contentem com bênçãos pela metade. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Notem também no versículo 25 que primeiro o anjo fere o Jacó na coxa com um golpe, o Jacó sente, fica manco, e só depois, no versículo 27, o anjo pergunta qual o seu nome. O Jacó, sentindo a espetada do golpe do anjo, dessa vez ele falou a verdade, né? Ele não disse que era o Esaú, como afirmou para o seu pai Isaac lá atrás, né? Irmãos, ali o Jacó teve um encontro com Deus. Ali ele nasceu de novo. Ele mesmo reconheceu isso ao dizer no versículo 30, tenho visto a Deus face a face e minha alma foi salva. E olha que quem disse isso foi alguém que sonhou com uma escada onde os anjos subiam e desciam e Deus estava sobre a escada. Alguém que teve uma experiência gloriosa na questão do rebanho listrado e malhado do Labão. Alguém que ouviu do próprio Labão, que Deus disse a ele num sonho para não mexer com o Jacó. Mesmo assim, com toda essa experiência com Deus, o Jacó ainda não tinha sido salvo, ainda não tinha tido um encontro real com Deus, não tinha ainda se convertido verdadeiramente. Então, meus irmãos, não se acomodem se você já teve várias experiências com Deus, se o Senhor te usa de uma maneira gloriosa na obra. Ter experiências com Deus, ser usado por Deus, não significa ser aprovado por Deus. O Jacó reconheceu que ainda não era salvo até ser tocado pelo anjo do Senhor e sentir e perceber que ele não era blindado, né? E da mesma forma, quando uma pessoa sente a espetada da espada do Espírito, chamada Palavra de Deus, essa pessoa nasce de novo, né? Se torna uma nova criatura. Aquele que mentia não mente mais. Por isso que o Jacó não mentiu mais aí para o anjo. Ele falou a verdade. O meu nome é Jacó. A pessoa que é nascida de novo fala a verdade com o seu próximo, né? Outra observação muito importante e gloriosa, irmãos, é quando a pessoa é salva, quando a pessoa vence o pecado lutando com Deus em oração. Também tem a promessa do Senhor Jesus, lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, de receber um novo nome numa pedra branca, né? Foi o que aconteceu com o Jacó. O anjo disse para ele, não se chamará mais Jacó, vou te dar um novo nome, seu nome agora será Israel. Aquele que luta como um príncipe, que luta com Deus e com o homem e prevalece.
luta com Deus em oração, no seu quarto de guerra, né? E contra o homem, contra si mesmo, né? Contra seus desejos carnais, e prevalece. Então, meus irmãos, tem uma diferença muito grande em lutar contra Deus e lutar com Deus, né? Lutar contra Deus significa resistir à voz do Espírito Santo, né? É ser um Jacó, é enganar a nós mesmos. Mas lutar com Deus é para sermos abençoados, né? É para sermos Israel de Deus. Mas foi preciso primeiro o Jacó sentir o toque do anjo para confessar que era o Jacó. E nós também devemos sentir o toque da espada do Espírito, chamada Palavra de Deus, e reconhecermos que somos miseráveis pecadores, carentes das bênçãos de Deus, né? Pessoas que são tocadas pela espada do Espírito e não sentem nada, das duas uma. Ou está leprosa ou está morta espiritualmente, né? Insensível à voz do Espírito de Deus. Irmãos, no sentido etimológico da palavra, Val de Jaboque, então, conforme nós falamos, significa lutar no raso, né? Mas espiritualmente tem outro sentido, né? Significa perseverar, porque o Jacó já havia lutado com Deus em oração no versículo 12 e agora perseverou no versículo 26, né? Eu vou perseverar, não te deixarei enquanto não me abençoares. Irmãos, olhando para o contexto, qual seria a maior bênção que o Jacó esperava receber? Porque o texto não diz qual era a bênção que ele queria receber do anjo, né? Se você analisar o contexto, certamente que você vai perceber que era que Deus aplacasse o coração de Esaú, já que era o que mais preocupava Jacó naquele momento, né? Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, tá bom? Para o próximo capítulo. Para encerrarmos, irmãos, toda essa angústia que o Jacó está passando poderia ser evitada, né? Se tão somente ele esperasse em Deus. Em sua onisciência, o Senhor tinha visto, antes mesmo deles nascerem, que o Esaú havia vendido a primogenitura para o Jacó. Então era só questão de tempo, né? Porque o nosso Deus é justo. Era só questão do tempo de Deus para que o Jacó tomasse posse da bênção. Assim como também, da mesma forma que o Abraão enviou um servo até Harã para arrumar uma esposa para o Isaque, certamente o Isaque iria fazer o mesmo por Jacó. Mas o Jacó foi mexer e colheu as consequências, né? Mas louvado seja Deus, irmãos, porque o Jó disse que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, né? Mesmo com toda a nossa atrapalhada, mesmo com toda a atrapalhada do Jacó. Com tudo isso, Deus ainda cumpriu o seu propósito com ele, confirmando assim aquele ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Entortadas pelo homem. Mas fica a lição para nós. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais esse capítulo do livro de Gênesis. Se Deus nos permitir, no próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo de número 33. Conto com todos vocês e até lá!